O Congresso recebeu a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. É a peça que vai definir os gastos de 2023 e fixar valores como o do salário mínimo. Os parlamentares começaram a se organizar para discutir sobre o orçamento de 2023. A proposta do governo federal é aprovar o tema o quanto antes para definir as metas econômicas e orçamentárias do ano que vem. O deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, acredita que o tema deve ser discutido com cautela, porque envolve os impactos fiscais nos cofres públicos. Os déficits fiscais que são sucessivos e há anos o país se encontra em déficit primário, né? Nós não estamos falando nem em déficit nominal, déficit primário, né? Na LDO do ano que vem não é diferente, é um esforço para se reduzir esse déficit. Mas há questões que são importantes, por exemplo, essa questão dos servidores é algo que precisa ser olhado de maneira bastante criteriosa, né? Quem também falou sobre o assunto foi o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Ele disse que não há previsão. Não tem nada de oficial ainda, nós não fomos comunicados, não tem nenhum projeto que diga respeito a isso. Mas nós vamos esperar. Falar de perspectiva sempre é muito ruim. Especulação há tempo. O salário mínimo desse ano está vigente. Vamos esperar como é que se comportam a inflação e todas as situações que a gente ainda vai se debruçar nesse primeiro semestre, para ter uma perspectiva da economia para o segundo semestre e aí influenciar no valor, na remuneração ou na correção do mínimo. O projeto de diretrizes orçamentárias de 2023 chegou ao Congresso Nacional na quinta-feira e começou a ser discutido entre os parlamentares hoje à tarde. Ele apresenta o salário mínimo de R$ 1.294, que foi definido de acordo com o percentual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. A estimativa é que a cada R$ 1 de aumento, aumente os gastos públicos em mais de 360 milhões de reais. No entanto, para este economista, a previsão de aumento não tem ganho real, ou seja, não vai fazer grande diferença na vida dos contribuintes e beneficiários. Sabemos nós que a inflação já está nos 2 dígitos há alguns meses e subindo. Só no mês de março foi 1,62. Então, acreditamos que o governo está muito otimista com relação ao fechamento do ano, projetando uma inflação de único dígito na faixa de 6,7% e corrigindo o salário mínimo. Outra medida do Ministério da Economia foi sobre o orçamento reservado para eventuais aumentos nos salários dos servidores públicos federais. O governo federal reservou quase 12 bilhões de reais para essa finalidade. Só que parlamentares da oposição acreditam que essa é uma estratégia do governo federal para ganhar mais apoio político nas eleições deste ano. Mas a base governista no Congresso acredita que o montante é preciso. Essa reserva feita pelo Ministério da Economia é para evitar um novo desgaste entre o governo federal e servidores públicos, que ficaram insatisfeitos com os reajustes. Na semana passada, o Executivo apresentou uma proposta de aumento de 5% no salário dos servidores públicos federais. O percentual não agradou algumas categorias. É o caso dos funcionários do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Alguns deles continuam em greve desde o mês passado. O deputado Pedro Paulo foi secretário de Fazenda do Rio de Janeiro e conhece bem o tema. As discussões são sempre tensas, né? Por exemplo, agora na cidade do Rio de Janeiro nós enfrentamos, por exemplo, paralisação dos funcionários da empresa de limpeza e, aos poucos, com diálogo, se valendo também da Justiça do Trabalho, nós conseguimos construir um acordo e mostrar em números que é possível você voltar a ter reajustes, mas você tem que ter limites. Você não pode dar tudo de uma vez, aquilo que não foi dado durante 4 anos.